Eu salvo a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Quero convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no livro de Neemias. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Neemias, capítulo de número 2, do verso 17 até o verso de número 20. Enquanto os irmãos oram ainda alguns encontrando, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade de estar mais uma vez, não apenas adorando e glorificando o nome do Senhor juntamente com a igreja, mas também nessa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, né? Só o Senhor sabe como nós nos sentimos quando subimos ao altar para trazer o alimento para a sua igreja, mas nós sabemos também que é Ele que capacita, é Ele que nos dá a palavra, que nos direciona em todas as coisas, por isso que nós viemos, e é também uma oportunidade, é uma honra, é um privilégio poder receber essa confiança do céu. Então eu agradeço a Deus por estar aqui e agradecer também aos nossos pastores que nos dão essa liberdade, essa confiança, esse encorajamento para poder fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Amém? A palavra do Senhor vai dizer para nós, no livro de Neemias, capítulo de número 2, verso de número 17, nós vamos ler até o verso 20. E diz assim: Então eu lhes disse: Vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde, edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras do rei me tinha falado. E eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Mas quando ouviram isso, Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o árabe, riram de nós, por escárnio, e nos desprezaram e disseram: Que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus do céu, Ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Aqueles intercessores presentes aqui nessa noite, ore para que o Senhor venha falar aos nossos corações e que eu consiga, pela sua graça e misericórdia, entregar tudo aquilo a qual o Senhor me confiou. Irmãos, a gente percebe que o livro de Neemias é um livro pequeno assim em quantidade, em número de capítulos. Aqueles que já estudaram esse livro vão perceber que são apenas 13 capítulos. Então são pouco conteúdo, mas é um livro tão rico, é um livro que nos traz tantas reflexões e tantos conhecimentos através da vida de Neemias, que ao estudar a palavra e tentar extrair um sermão é muito difícil, porque é muita coisa. Então, eu questionando ao Senhor, procurando o direcionamento do Senhor sobre o que Ele gostaria de falar conosco nessa noite, porque o livro de Neemias fala muito acerca de liderança, fala acerca de renúncia. Eu falei: Senhor, o que eu vou extrair desse contexto, desse processo a qual Neemias viveu para falar com a sua igreja? E aí o Senhor me deu uma mensagem, e eu intitulei essa mensagem como características de um reconstrutor
sabemos que Neemias foi um homem escolhido por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vamos falar um pouquinho acerca desse homem que foi um reconstrutor de muro, que não era apenas um muro, não era alguma coisa apenas terrena, mas ele trouxe de volta a dignidade, a honra e a segurança de Jerusalém. E nós também, como filhos de Deus, como representantes de Cristo na terra, como seus salvos, nós também somos reconstrutores. A todo tempo o Senhor está nos levantando para reconstruir algo que Satanás tentou derrotar, algo que Satanás nos impediu de viver, porque era a promessa do Senhor que o seu povo vivesse unido, protegido e abençoado. Então todos nós somos chamados para algum momento reconstruir muitas das vezes algo dentro de nós mesmos, ou talvez dentro da nossa família, talvez sendo um canal no meio da nossa parentela, na nossa igreja, ou em outros lugares a qual o Senhor nos levar. Mas isso não é uma coisa muito fácil de se fazer. Todas as pessoas que colocam a mão para tentar reconstruir alguma coisa, eu creio que aqui existem muitos irmãos que já fizeram reforma, e é um ditado que se fala que é mais difícil você reformar do que construir do zero, não é verdade? Porque dá muito trabalho, há muitas dificuldades no meio do processo. E com Neemias não foi diferente. Ele se deparou com muitas dificuldades, mas ele obteve vitória. E nós, diante de tantas características, de tantas virtudes que Neemias recebeu do Senhor, eu vou tentar destacar aqui nessa noite algumas. Mas antes de nós conhecermos as características divinas desse homem que fez com que ele prevalecesse, vivesse as promessas do Senhor e alcançasse esse objetivo para o seu povo, nós vamos ir no contexto. Nós vamos refletir um pouquinho para entender qual história que Neemias viveu. E nós sabemos que o Senhor, Ele separou um povo para si, o povo de Israel, um povo a qual Ele escolheu, Ele separou. Ele abençoou através de Abraão, levantou Moisés para resgatar o seu povo, deu ao seu povo os estatutos, as suas leis, para que o povo vivesse nas diretrizes, na verdade, a qual o Senhor queria que eles vivessem para o seu próprio bem, para que eles não se perdessem, para que eles vivessem a promessa do Senhor, para que eles vivessem bem, tivessem uma vida espiritual saudável, física e emocional. Mas houve um tempo em que o povo de Israel se afastou da presença de Deus, não guardou os mandamentos do Senhor. Eles acharam que poderiam viver bem aos seus próprios olhos, à sua própria vista, e desprezou a lei do Senhor, desprezou os mandamentos do Senhor. O Senhor levantou Jeremias como profeta para falar para o seu povo: voltem os seus corações para Deus, se arrependam dos seus pecados, das suas iniquidades. O Senhor era um Deus misericordioso e deu tempo para que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependeu, e o mal sobreveio para o povo de Israel. E nós vamos conhecer um capítulo dessa história conhecido como exílio babilônico, que durou cerca de 70 anos, onde o povo ficou cativo e escravo na Babilônia. Passaram-se os anos e o povo recebe o decreto para voltar para Jerusalém. Só que não é todos que voltam. É levado uma parte do povo sob a liderança de Zorobabel, com o principal objetivo de reconstruir
ficaram no cativeiro lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ao ouvir essas palavras, ele chora, ele é tomado de uma angústia, e ele vai orar e se humilhar diante da presença do Senhor. E aqui eu quero destacar para a igreja a primeira característica de um reconstrutor do reino. Todo reconstrutor do reino vive uma vida de renúncia. Hoje não foi proposital. De manhã na escola dominical nós aprendemos sobre renúncia, sobre as atitudes daqueles que amam o Senhor. E não foi por causa disso que eu estou aqui falando com os irmãos sobre essa passagem de Neemias, mas ao trabalhar no Senhor, falando conosco. Não adianta nós dizermos que amamos ao Senhor, porque é muito bonito hoje. Eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que amam a Ele obedecem a sua palavra. Jesus também diz em sua palavra: aqueles que quiser ser meu seguidor, renuncie a si mesmo, neguem a sua cruz e siga-me. Renunciar a nós mesmos é renunciar à nossa própria vontade, é renunciar ao nosso próprio ego, é renunciar muitas das vezes aquilo que nos dá prazer, muitas das vezes aquilo que pode ser um direito nosso, mas nós abrimos mão por um propósito maior. Neemias estava dentro do palácio, ele tinha regalias dentro do palácio, ele tinha acesso à maior autoridade daquele tempo, ele tinha segurança, porque estava no império que predominava naquele tempo. Mas ao ouvir a situação do seu povo, ele ora, ele geme, ele chora, ele se coloca numa posição de intercessor. Ele não fica indiferente e apático com a situação do seu próximo, porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que nós precisamos amar o Senhor e amar o nosso próximo. Não adianta eu cantar, não adianta eu pregar, eu ter uma boa oratória, falar bonito, mas se eu não amo meu próximo, se a situação da tribulação do meu irmão não me comove, mas se eu cantar, eu pregar e eu amar o meu próximo, amém. Mas se eu fizer tudo isso e não demonstrar amor, aleluia, de nada vale, de nada vale, aleluia. A palavra do Senhor é bem clara para nós e foi ressaltada hoje de manhã. Quem estava aqui sabe, a verdadeira religião é ajudar aqueles que precisam, aqueles que necessitam de forma pura e de forma sincera. Paulo vai dizer para nós: eu posso falar a língua dos homens, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso ter dom de profecia, mas se eu não tiver amor, o que adianta tudo isso? Do que adianta se eu não consigo me compadecer daquele a qual o Senhor derramou seu sangue puro na cruz do Calvário? A qual ele daria, ele deixaria 99 para buscar aquela que se perdeu? A qual o céu faz uma festa quando ele retorna para a casa dos pais? Aleluia! Eu não posso dizer que amo ao Senhor se eu não consigo transformar um momento de riso em pranto em prol daqueles que precisam e que necessitam. Esses podem estar dentro da nossa casa, ou podem estar fora, podem estar na seara, podem estar nas aldeias, podem estar nos campos, podem estar nas estradas, podem estar nas ruas, debaixo das pontes. Mas o Senhor quer nos ensinar a não viver para nós mesmos e abrir mão. Se nós não tivermos uma atitude de renúncia, nós nunca conseguiremos conhecer e desfrutar desse amor a qual Paulo personifica em Coríntios 13. Aleluia! Seguindo a palavra de Deus, Neemias ora, roga ao Senhor e vive um luto de 120 dias. 4 meses orando, 4 meses buscando ao Senhor, 4 meses pedindo ao Senhor orientação sobre o que ele deveria fazer, sobre como ele deveria ajudar o seu povo. Ele ora e a palavra do Senhor vai dizer
ele vai se colocar numa situação de quebrantamento, de confissão, e ele vai dizer que eu pequei. Capítulo 1, verso de número 6, ele vai dizer: temos pecado contra ti, tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Ele não diz: olha, está nessa ruína, está acabado, está com os muros demolidos, portões queimados, porque pecou, porque desobedeceu. Eu não estava lá, não tem nada a ver com isso. Não, não é isso que a palavra do Senhor diz. Vai dizer que ele orou, que ele roubou, que ele tomou para si essa culpa, esse pecado, e ele orou ao Senhor, se quebrantou diante da presença do Senhor, confessou os seus pecados ao Senhor. Aleluia! E aqui está uma segunda característica que eu quero destacar aqui para os irmãos. Neemias, ele tinha uma visão do reino. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor deu uma estratégia para Neemias em todo o tempo que Neemias servia no palácio. A palavra do Senhor vai dizer que não teve um dia que ele se apresentou ao rei com tristeza. Ele era comum e era um hábito para Neemias se apresentar ao rei alegre. Então, se ele aparecesse diante da presença do rei com um semblante diferente, isso ia despertar o interesse do rei. E tudo que ele precisava era uma estratégia para que o rei tomasse conhecimento da situação a qual seu povo estava passando, já que ele era a maior autoridade, estava sob o governo desse rei, precisava ir até o seu povo para socorrer. Então Neemias, ele tinha uma visão espiritual muito aguçada. Por quê? Sabe aquelas pessoas, ao ver um copo com água pela metade, ela nunca vai enxergar um copo meio vazio. Ela sempre enxerga o copo meio cheio. Está no deserto, está dando glória a Deus. Está num momento bom, está dando glória a Deus. E o inimigo não entende nada. Ele fica confundido. Está debaixo de luta, de tempestade. Está talvez com um diagnóstico ruim, mas está louvando, está adorando ao Senhor. Porque não fica reclamando: poxa, eu estou servindo ao Senhor, eu sou Deus do povo, faço parte de um povo escolhido por Deus, estou aqui cativo, tendo que servir vinho, correndo risco de vida por ser envenenado. Não, Neemias, talvez no tempo em que ele serviu no palácio, com certeza todos nós passamos por dias difíceis, talvez ele tenha passado por algumas angústias e dificuldades, mas Neemias era um homem tratado, curado, equilibrado, e não deixava as circunstâncias que ele estava passando sobressair sobre a sua face, porque ele entendia que ele estava num lugar estratégico, numa posição estratégica, e no momento certo a sua conduta serviria para fazer alguma coisa para o reino de Deus. Neemias tinha uma visão espiritual aguçada. Ele sempre via além. Ele não se limitava através das circunstâncias que ele estava vivendo. Aleluia. Pode parecer que não, irmãos, mas a todo tempo nós estamos sendo observados. Observados pelo céu, observados pelo inferno, observados pelas pessoas por onde nós passamos. As pessoas estão nos observando e olhando para a nossa conduta, o nosso comportamento, como nós reagimos diante das adversidades, como são os nossos dias. Aleluia. Quem aqui não passou por uma experiência de alguém olhar para você e dizer: você é tão alegre, você transmite uma paz tão grande, e é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas muitas das vezes não sabemos usar essa graça. Aí ficamos tristes e achamos que o outro tem culpa. E aí a gente fica picudo, fica empurrado, fica
E aí nós relaxamos. Mas o Senhor nos convida a vivermos uma vida de gratidão. Aleluia. De cultivar a gratidão ao Senhor e reconhecer que tudo vem dele. Aleluia. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. Se eu vivo, se eu respiro, se eu vou no mercado, se eu volto para casa, se eu venho para a igreja, se eu exerço alguma coisa, se eu trabalho, se eu tenho uma família, aleluia, eu preciso ser grato ao Senhor e reconhecer e lhe dar a glória que ele vive. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele concede, o rei concede a Neemias, porque ele se apresenta ao rei com o seu semblante triste. E aí o rei vai perceber, vai dizer, ué, mas ele está sempre alegre, sempre feliz. Já pensou se Neemias fosse impuro? Se Neemias outras vezes tivesse se apresentado ao rei de outra forma, ele não estaria recebendo agora essa estratégia, esse escape. Mas aquilo que nós fazemos em prol do rei, uma hora vai recair sobre as nossas vidas. Aleluia. E ali ele chama a atenção do rei, capítulo de número 2 do livro de Neemias. Capítulo 2, verso 2, quem está com a Bíblia pode acompanhar. Porquanto o rei lhe disse: por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isso não é nada mais que tristeza de coração? Então eu fiquei muitíssimo temeroso e disse ao rei: que o rei viva para sempre, porque o meu semblante, não, porque
Jerusalém está assolada e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde, edifiquemos a muralha de Jerusalém. É tão interessante, porque a palavra do Senhor é tão preciosa e ela é tão profunda, que às vezes na nossa pequenez a gente não consegue entrar na profundidade, na totalidade daquilo que o Senhor faz e fala através da sua palavra, porque o nome Neemias significa Deus consola. E agora ele está no lugar e está trazendo o povo à memória a sua realidade. Ele reúne o povo de Jerusalém e diz: olha só, olha a situação a qual nós nos encontramos, situação de ruína, situação de vergonha, situação de vulnerabilidade, uma cidade sem muro, sem portão, é uma cidade onde qualquer um entra e faz o que quer. Olha a situação que nós estamos, mas ao mesmo tempo ele traz uma mensagem de esperança. E o que nos lembra essa posição e essa conduta de Neemias? Não é outra coisa a não ser a obra do Espírito Santo em nós, que vem para trazer a realidade, a nossa condição de pecador. Aleluia, tem reconstrução que o Senhor só vai fazer mediante a confissão, mediante o reconhecimento de necessidade, de transformação. Tem libertação e obras que serão realizadas, não é no grito, não é na marcha, não é no glória a Deus, não é no aleluia. É de dizer: meu marido, minha esposa, está acontecendo isso. E não é da vontade de Deus. É trazer os filhos, muitas das vezes nós falhamos nisso, mas nós temos esperança de mudança. Vamos chamar Jesus para dentro. Tem coisas que são atitudes, é trazer a verdade, é trazer luz em meio à escuridão, é confessar, é trazer a verdade para onde está o corpo, porque às vezes nós nos acostumamos e nos habituamos com cenários ruins, com situações ruins, e nós achamos que a bênção já não é mais para nós, e aí nós nos sustentamos e nos saciamos com testemunho alheio, com o que o Senhor está fazendo na vida de outras pessoas, mas o Senhor tem bênção para todos nós. O Senhor tem transformação para todos nós. O Senhor tem vestes novas para todos nós. O Senhor tem promessas para todos nós. Aleluia. E Neemias traz ao povo essa consciência. Aleluia. Mas ao mesmo tempo traz uma esperança. Vamos edificar a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais uma vergonha. Neemias está dizendo: o cenário é de vergonha, o cenário é de angústia, o cenário é de vulnerabilidade, mas hoje chegou para este povo o cumprimento de uma promessa, aonde houve vergonha, vai ter dupla honra, porque o Senhor é especialista em restaurar. Não tem casamento que Ele não restaure, não tem filho que Ele não restaure, não tem situação difícil que Ele não entra e traz transformação. Aleluia. Eu vou deixar essa canção nessa noite. Não vai dar tempo, vamos embora de pé. Aleluia, nós já estamos encerrando. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Enquanto eu estou finalizando, eu quero convidar meu esposo para aqui para o louvor. Aleluia, para nós concluirmos essa mensagem. Aleluia, eu quero te dizer que eu não sei para qual reconstrução o Senhor tem te chamado nessa noite. Talvez a reconstrução pode ser dentro de você mesmo. Talvez a reconstrução é dentro da tua casa. Talvez a reconstrução é no lugar onde Ele te plantou. É nos lugares por onde Ele tem te levado. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está contigo. Que quando Ele separa, Ele chama, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer, não pelo seu mérito, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você carrega. Aleluia, pelo coração que o Senhor conhece. Aleluia, essa voz que tem te chamado, que tem te incomodado, aleluia, que tem te levantado, e muitas das vezes o inimigo quer soprar no teu ouvido que você não é capaz, que você não vai conseguir, que outras pessoas já tentaram, mas não
amor.